Olá, meu nome é Eduardo de Jesus Oliveira, eu sou professor do Departamento de Farmácia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, a UFVJM, e eu estou aqui hoje para falar um pouco do projeto intitulado Avaliação da Atividade Antiviral de Alcaloides bisbenzil-isoquinolínicos isolados de Cisampelo simpodialis, Milona, que recebeu o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, através do edital universal, edital 1 de 2015. Bom, a espécie Cisampelo simpodialis é uma planta conhecida popularmente como milona e outros nomes populares são jarrinha, orelha de onça e abuteira. Ela é uma espécie que só existe no Brasil, ocorrendo em áreas de clima semiárido em alguns estados do Nordeste, no Acre e em Minas Gerais. Essa planta é usada na medicina popular para o tratamento de várias doenças, especialmente aquelas relacionadas ao trato respiratório, como a gripe, bronquite e resfriados. Bom, estudos anteriores do nosso grupo e de outros com essa espécie revelaram que essa espécie produz uma série de substâncias com atividades biológicas interessantes, das quais as principais fazem parte do grupo dos alcaloides bisbenzil-isoquinolínicos. Alcaloides são substâncias muito importantes para a medicina, já que muitas foram e são utilizadas como medicamentos, como é o caso da morfina, usada como analgésico, da atropina, usada para arritmias e também usada para intoxicações por inseticidas. Dentre as atividades biológicas relatadas para as substâncias da classe dos alcaloides estão a sua atividade antiviral. Há relatos de substâncias ativas frente ao vírus herpes simplex, ao vírus da influenza A e até mesmo com atividade antirretroviral contra o HIV. Como os alcaloides presentes na milona não haviam ainda sido avaliados com relação à sua atividade antiviral, o objetivo do nosso projeto foi obter essas substâncias e testá-las frente à infecção por dois vírus de grande relevância para a saúde pública no país, o vírus da dengue e o vírus da zika. A dengue é a mais importante arbovirose no mundo. Arboviroses são as doenças virais transmitidas por artrópodes. A dengue se constitui um grave problema de saúde pública no Brasil e em vários países da América Latina e da Ásia. Estima-se que o número anual de casos de dengue atinge a cifra de 400 milhões no mundo. É uma doença de difícil controle, já que o principal vetor dessa doença é o Aedes aegypti, um mosquito de hábitos diurnos que se reproduz em climas temperados, em áreas urbanas, em recipientes e locais que contêm água parada. Não há nenhum tratamento antiviral específico para a dengue e, apesar de avanços no desenvolvimento de vacinas, o tratamento da doença ainda é sintomático. Em sua forma mais severa, a dengue hemorrágica, a doença pode inclusive ser fatal. Além da dengue, o Aedes aegypti também transmite outras doenças virais, como a febre amarela, a febre chikungunya e a febre zika. O vírus da zika é do mesmo gênero que o da dengue, ou seja, um flavivírus. Só muito recentemente, em 2015, esse vírus passou a ser transmitido de forma autóctone no Brasil, ou seja, transmitido dentro do nosso próprio território. A febre zika se manifesta com dores nas articulações, manchas na pele, febre e conjuntivite. Foi no Brasil, durante o surto de 2015, que ficou demonstrada a relação entre a infecção pelo vírus da zika durante a gravidez e a ocorrência de microcefalia e outros defeitos neurológicos nos fetos. Assim como para a dengue, também não há um tratamento antiviral específico e nenhuma vacina que possa impedir a infecção. O nosso projeto de busca de substâncias com atividade antiviral para dengue e zika começou com a obtenção da fração de alcaloides totais da planta. Para isso, o material vegetal foi extraído com solventes e depois o extrato foi submetido a uma técnica de separação e purificação conhecida como cromatografia líquida de alta eficiência. Bom, a cromatografia é uma técnica de separação de misturas. O extrato obtido dos rizomas da planta foi usado para preparar, através de um processo de fracionamento, a fração de alcaloides terciários totais. Essa fração de alcaloides é uma mistura de vários alcaloides e ela foi introduzida nesse equipamento, que é o cromatógrafo líquido de alta eficiência. Ele possui uma coluna na qual as substâncias químicas presentes no extrato são separadas com base na sua polaridade e depois coletadas já em forma pura ou semi-purificada. Depois da obtenção das substâncias em solução, elas serão secas e então submetidas a análises por técnicas espectroscópicas, como a ressonância magnética nuclear
para a identificação de sua estrutura molecular. A finalidade, portanto, dessas técnicas é fornecer a estrutura química da substância que temos em mãos. Os extratos, as subfrações obtidas e as substâncias isoladas da planta foram todos submetidos a testes de atividade antiviral. Para isso, nós contamos com a colaboração do grupo de pesquisa do professor Lindomar José Pena, do Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz de Pernambuco, em Recife. O grupo do Dr. Lindomar Pena foi o primeiro a descrever a atividade antiviral de uma substância contra a cepa de vírus Zika isolada em Pernambuco. Essa substância é o ribosídeo da 6-metil-mercaptopurina, abreviada de 6-MMPR. Essa substância serviu de padrão frente ao qual as nossas próprias substâncias foram comparadas com relação à atividade antiviral contra o vírus da dengue e da Zika. Nos testes de atividade antiviral, uma cultura de células era infectada com os vírus da dengue e Zika e em seguida as células eram tratadas com diversas concentrações das nossas amostras e o 6-MMPR como padrão de comparação para verificar se as substâncias eram capazes de inibir a replicação viral e o dano que o vírus provoca na célula, chamado de efeito citopático. E quais resultados nós obtivemos? Bom, como principais resultados do projeto, nós podemos dizer que as subfrações da fração de alcaloides terciários totais dos rizomas foram capazes de inibir o título viral e o efeito citopático frente ao vírus da Zika e da dengue. Além disso, a varifteína, um alcaloide purificado e caracterizado a partir da FAT, demonstrou efeito antiviral contra os vírus Zika e dengue, ainda mais potente e com maior seletividade do que o 6-MMPR, o padrão usado pela Fiocruz para comparação. Esses resultados apontam para a necessidade de novas pesquisas para elucidar o mecanismo de ação antiviral dessas substâncias e testá-las, eventualmente, em modelos animais de infecção. Essas pesquisas, no seu conjunto, podem resultar em novos tratamentos para essas duas importantes arboviroses ou em substâncias que possam ser usadas para o entendimento da fisiopatologia dessas doenças. Além dos resultados promissores, o projeto foi muito importante para estabelecer uma parceria nova entre os pesquisadores da UFVJM e da Fiocruz de Pernambuco. E, além disso, contribuiu de forma significativa para a formação de recursos humanos qualificados através do treinamento de alunos de iniciação científica e de mestrado vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UFVJM. Por fim, nós agradecemos à FAPEMIG e à UFVJM pelo apoio na realização dessa pesquisa.